Olá pessoal, eu sou Alexandre Brandão, o Detona da Action Produções e trago para vocês o Off-Road News, o seu boletim fora de estrada semanal. Hoje trazemos nosso quadro Live na Lata, onde respondemos de forma simples e sincera todas as suas dúvidas do assunto. E o tema de hoje interessa muito radioamadores e jipeiros, tudo sobre rádio amador. Papa Uniforme Sexto, Mike Bravo Alfa em QAP. Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o nosso especialista Luiz Fernando Camelier, o nosso primo do mundo off-road. Seja bem-vindo, primo. Obrigado pelo convite aí. Vamos lá. Show de bola. Primo, nós recebemos diversos questionamentos no nosso e-mail especialista@offroadnews.com.br. E para começar, vamos entender um pouquinho como foi sua conexão com o radioamadorismo. Rapaz, uma hora vai ser pouco para a gente falar, mas vamos lá. Há muito tempo atrás eu comecei a trabalhar com fiscalização de telecomunicações, no Dentel, na Anatel, ou seja, já são 33 anos de estrada. E há alguns Bacana. anos atrás eu comecei no off-road. Meu primeiro passeio foi com os Terríveis, né? E vi todo mundo usando rádio e ninguém com licença. E aí acendeu aquela Uhum. luzinha, né? Eu digo, pô, eu sou fiscal, como é que essa galera tá usando o rádio e como é que eu vou interagir com esse pessoal se está todo mundo irregular, né? E aí E você está a sendo gente conivente. não podia de forma alguma. Então eu levei isso à direção da Anatel, à direção regional, e a gente começou um processo para legalizar toda essa galera, né, junto à Anatel. E aí começou a história, eu conheci muita gente, conheço bastante gente aí, e está sendo muito legal. Show de bola, primo. Principalmente porque você ajudou muito alguns clubes aqui na Bahia. Você conseguiu fazer algumas turmas, inclusive fora daqui de Salvador, e nós fizemos Sim. parte em relação ao Bahia Expedition. Eu consegui ter meu indicativo, graças realmente a um trabalho diferenciado que você fez para a gente. Então, eu te agradece muito o trabalho que você fez, primo. Me diga uma coisa, uma outra Massa. pergunta muito bacana. Como usar o rádio amador no off-road? Olha, nós temos duas opções, né? Você instalar um rádio no veículo ou então usar um rádio portátil, né? Nas duas formas, você logicamente vai precisar de uma autorização, de uma licença. Isso aí mais adiante a gente vai falar como é que consegue, Show de né? bola. No caso, como, como a gente deve se comportar, né, no mundo off-road com um rádio, com um PTT na mão, né? A gente tem que tratar com muito respeito. Afinal de contas, no momento que você está acionando aquele rádio, não é só o grupo off-road que vai estar ouvindo, mas quem estiver ao alcance e Você tem tiver todo. sintonizado na mesma frequência, vai estar ouvindo tudo aquilo que está sendo falado. E, logicamente, as pessoas vão fazer um juízo, né, de quem está falando pelo que vai ouvir, pelo que você vai falar. Então, a gente tem que sempre usar o rádio com moderação, com respeito, sabendo que aquilo ali é um equipamento de segurança, né, que vai trazer segurança para nossas trilhas, nossos comboios, nossos passeios, né? Então a gente tem que usar realmente com muita responsabilidade. Com certeza, a utilização com bom senso. Nós temos aqui Isso. Smigol, Lu Maria Preciosa, Clube do Track em peso com a gente, Senhora Vasconcelos está conosco também, Quinho, Chuparino, Grupo Tração 4x4 de Fortaleza, Ceará. Sejam bem-vindos à Live na Lata do Off-Road News, bom demais. Primo, Grande dentre Marcos tantas Lobo. opções e modelos e preços de rádio, quais são aqueles que nós devemos usar? O que é que você recomenda? Olha, nós temos dois tipos de rádio que a gente utiliza no off-road, tá? É, nós temos o rádio que é instalado no veículo, tá? E o rádio portátil, né? Então, são várias opções que nós temos. Desde que esse equipamento seja homologado ou homologável, né, pode ser usado normalmente. Com Tá? certeza. Então, opções tem muitas, muitas opções.
Excelente, primo. Isso aqui para te dar um pouco de clareza, que as pessoas pensam que é só chegar, comprar um rádio e usar, sem entender o que é homologação, o que é órgão de fiscalização, que a gente vai bater esse papo, a gente vai aprofundar muito mais nessa live na lata. Primo, nós temos outra situação aqui, que a gente precisa deixar o pessoal a par de alguns processos. Em relação ao rádio fixo na viatura, como é que ele deve ser instalado? Olha só, no momento que você instala um rádio na viatura, você está instalando uma estação. Essa estação, vamos falar um pouquinho de comunicação via ondas de rádio. Né? Essa estação ela vai ter uma transmissão e recepção, e isso ela vai utilizar os componentes da onda, que são a polarização, né? Então você vai ter um componente vertical, um componente horizontal. No caso, a lataria do carro vai ser o componente horizontal e a antena vai ser o componente vertical. Isso tem que estar bem equalizado, tem que estar muito bem certinho para não haver um retorno desse sinal para o rádio, e esse retorno vai acabar fazendo mal, né, até para o próprio rádio, para a saúde da pessoa, porque aquilo ali é uma onda de rádio. Né? Então, se houver esse retorno, pode queimar o rádio, pode, a longo prazo, lhe causar um problema até de saúde. Então, isso tem que estar muito bem ajustado. Né? Até o nosso comichão faz bem isso aí para todo mundo do off-road. Isso é verdade. Como a gente diz, a gente tem que levar para as pessoas corretas, para empresas sérias, para que possa fazer uma instalação bem feita para evitar transtornos. Isso aí já é dizer. Nosso amigo Comichão da CMX faz muito bem aqui na Bahia. Inclusive, ele estará conosco na próxima quinta-feira, na Quinta dos Convidados. Então, está todo mundo convidado a participar. Opa! Beleza! Mas vai estar aqui. A gente tem que valorizar, porque são pessoas importantes para a gente, como no off-road. São pessoas que valorizam, pessoas que acrescentam. Agora, prima, você estava falando sobre a parte de instalação de rádio fixo. Aí as pessoas falam, tem uma hora que você falou rádio portátil, HT. Explique para a gente como funciona o HT. O que é um HT? Um HT é um rádio como esse aqui, tá? É um rádio que geralmente tem baixa potência, mas que você consegue falar bem. E aí você tem uma gama de opções. Esse aqui, por exemplo, é um Icon ICV8, não sei se vai dar para vocês verem direito, mas o pessoal usa Baofeng, o pessoal usa Kenwood, usa vários, né? Pronto. Eu mostrei aqui o rádio que eu utilizo, que é um rádio da Icon, e ele faz exatamente a mesma coisa que um rádio que você instale no carro vai fazer. Tá? Ele vai falar, vai receber e tal, só que a potência dele é menor, o alcance dele é bem menor do que um rádio instalado no carro. Tá? Existem várias marcas, vários modelos também. O pessoal do off-road usa um rádio bem baratinho, que é o Baofeng. Tá? É um rádio que funciona, mas se você utilizar com muita frequência, ele acaba perdendo um pouquinho o seu alcance, porque é um rádio que tem uma qualidade menor. Né? Mas funciona, atende. Na verdade é o chamado quebra-galho, né? Vamos lá. Sil, Coia de São Paulo, Beira-Mar, Urubu com faca conosco. Hoje eu conversei com o nosso mestre, nosso Urubu, e no dia 25 de junho ele vai estar conosco na nossa live na lata, falando sobre expedições com profissionalismo. Já estou falando porque tenho que fazer a propaganda. Né? Não é sempre que nós temos o Urubu junto conosco para poder falar um pouco sobre sua experiência, então aguarde que vai ter muita coisa bacana no mês de junho. Ok, vamos lá. Sergipe Off-Road conosco, tá? Lineu do CT aqui, ó. Instalei na minha técnica comichão, referência que tive, além de excelente pessoa que conheci, com certeza, Lineu. Fui a 4x4, sempre conosco, obrigado, meu querido. Capitão Nascimento, nossa reclamona. Oi, tamo junto, hein? Papo de Jipeiro, nosso Samuel Daúde esteve conosco na quinta-feira passada, no Quinta dos Convidados. Silcoá é o Marcelo de Osasco, São Paulo. Show de bola, Maravilha. Seja bem-vindo, meu querido. Pessoal, em relação às
Primo, uma pergunta. Posso usar 2 modelos de rádio, fixo e HT? E quais são os seus alcances? A gente sempre repete isso para as pessoas estão batendo na lata. Vale a pena investir num rádio fixo ou um HT vai poder me satisfazer? Olha, um rádio fixo sempre é melhor do que um HT por uma questão de confiabilidade. Ele vai estar sempre conectado no carro, sempre com a energia da bateria do carro. O HT, né, é um rádio portátil, ele tem uma bateria interna. Então, essa bateria ela tem uma limitação de uso, né? Então, com o uso frequente, ela vai acabar descarregando. Muitas vezes as pessoas carregam num carregador ligado na tomada do veículo e às vezes esquecem esse carregador conectado com esse rádio, né? Como alguns rádios made in China, né, não tem uma bateria de qualidade muito boa, pode provocar Com um certeza. incêndio. Se você esquecer esse carregador conectado ali por muito tempo, pode ocasionar um incêndio. Então, existe essa limitação. Tanto que eu acho que o rádio instalado no carro, ele é melhor, né? Mas é aquela história, se você for usar pouco, for usar mais para ouvir do que para falar, o HT lhe atende perfeitamente. Com certeza. Lembrando que o Off-Road News é uma marca registrada pela TechChamp Produções de NPI e não deixe de se inscrever no YouTube, Off-Road News, pois nós vamos estar fazendo nossas lives a partir daqui do estúdio com até cinco convidados. Então, não deixe de se inscrever com a gente. Primo, em relação à frequência, eu posso usar qualquer uma? Não. As frequências liberadas para a classe C, que é a classe que todo mundo utiliza, né, do off-road, a maior parte do pessoal se inscreveu na classe C. Nós podemos usar nos 2 metros de 144 a 148 MHz. Mas ali naquela faixa de frequência tem muitas coisas. Tem Echolink, tem pessoal que utiliza satélite, tem repetidoras. Existem canais que são ocupados para radioamadores. Como nós utilizamos para conversa em trilhas, em comboios, passeios, a gente teve um acerto com o pessoal da Labre, daqui da Bahia, e foi designada a frequência 146,48. São 146 MHz, ponto 48. Essa frequência é a frequência que usualmente a gente utiliza. Se a gente sai dessa frequência, a gente pode estar interferindo em alguma outra destinada para o uso específico do radioamadorismo. Com certeza, Primo. Chegando por cá. Lembrando que essa frequência ela é daqui da nossa região. Tá? No momento que você vai para outros estados, para outros locais, essa frequência muda. Então, é bom estar em contato com os Jeep Clubes de cada estado para saber qual é a frequência utilizada em cada lugar que você vá. Sempre tem alguém em QAP nesses locais. Com certeza, Primo. Aqui chegando mais perguntas na nossa live na lata. Papo de jipeiro. No HT, o alcance melhora se for colocado uma antena Nagoya Oi, outra com maior DPS? Olha, essas antenas elas vão dar um ganho melhor, mas a potência do equipamento ela é limitada. Geralmente esses equipamentos têm em torno de 5 watts de potência para menos, né? Você com antena com melhor ganho, você vai poder ter um alcance um pouco melhor do que uma antena simples. Com certeza. Tomate aqui falando... Às vezes o pessoal coloca uma antena externa instalada no veículo, tá? E conectada ao rádio portátil. Também funciona bem. Você vai ter um pouco mais de altura e esse sinal vai poder ter um alcance melhor. Muito bom. A pergunta de Tomate chegando por cá. Eu tinha um rádio dual band VHF e UHF na viatura. Troquei por um rádio VHF. Posso continuar utilizando a antena anterior, já que ela é dual band? Sim, claro. Se a antena é dual band, ela atende as 2 frequências. Você só está usando uma das frequências, então perfeitamente atende.
Excelente, já vai economizando essa antena, hein, Tomate? Macaco Claro. na área, nosso Moqueled, bom demais, Macaco. Uma pergunta de Rapunzel. Antena maior, melhor alcance do rádio na viatura? Não. O que melhora alcance é a antena estar bem instalada. Vamos tentar. A maioria do pessoal é leigo em transmissão de rádio, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? A onda, ela tem um comprimento, tá? A onda de rádio que a gente utiliza, o comprimento médio dela é 2 metros. É a onda que está dentro do VHF, tá? Então, a antena ela tem que ser cortada em submúltiplos desse comprimento. Ou seja, você pode ter uma antena grande de 1 metro, pode ter uma antena de 50 centímetros ou uma antena de 25 centímetros. Né? Se tiver fora desses parâmetros, você não vai conseguir sintonizar bem o sinal que você vai transmitir ou receber. Ela tem que estar dentro desses parâmetros. Geralmente, quando você compra uma antena, ela já vem cortada na frequência usual. Isso, no tamanho correto. Primo, acontece várias vezes de você ter um rádio fixo instalado na sua viatura, no seu veículo, e está andando em comboio. Só que Sim. você está falando com outros veículos que estão muito perto, próximos de você. Se você tiver o rádio fixo e o HT e tiver no comboio pequeno, o que é que você preferia estar utilizando? O rádio fixo mesmo ou o HT? Você desligaria o rádio fixo e utilizaria o HT? Não, eu deixaria o rádio fixo ligado e deixaria o HT para uma situação mais emergencial, já que Isso. você tem a Algumas pessoas, alimentação do rádio no carro. com certeza. Algumas pessoas chegavam a dizer que quando você tem o rádio fixo instalado na sua viatura e você tem o HT ligado, você quando está falando no rádio fixo, você pode vir a queimar o HT. Isso é verdade ou é lenda? Não, isso é lenda. O que acontece é que você faz uma realimentação desse sinal. Se você está com HT e um rádio fixo ligados ao mesmo tempo, aquele sinal vai realimentar, vai apitar. Mas isso não vai causar nenhum tipo de problema É ao lenda. equipamento, não. Nada de É queimar lenda, é lenda. Não, pronto. Mata essa lenda urbana daí. Aqui chegando por cá, mestre, dando parabéns pela iniciativa da live. Lineu fazendo uma pergunta para a gente. O que precisa ter um equipamento bom, uma boa instalação, o uso do rádio fixo, que como me indicou, um FT 2900 e o uso de um HT Baofeng baratinho, daqueles que nos dá facilidade para sair da viatura? Olha, o que vai precisar ter uma boa instalação é o FT 2900 que ele utiliza. É um rádio de muita potência, tá? É um IAESO FT 2900. Esse rádio tem, acho que uns 80, 75, 80 watts de potência. É muita potência. Se você tiver como chavear esse rádio para usar menos potência, tanto quanto melhor, né? Você não vai ter tanta transmissão ali dentro da sua cabine, né? Quanto menos potência você utilizar num rádio desse, melhor. O usual para a gente é na faixa de uns 40 watts, já é mais do que suficiente. Com certeza, primo. Roberto Cunha na área, nosso QP. A gente vai agendar a nossa live, viu, Cunha? Se prepare. Panda na área. Deivan Rassis fazendo uma pergunta. Existe algum lugar para pesquisar qual a frequência da minha região? Procure o grupo de off-road local, né, da sua região e eles certamente vão lhe indicar qual a frequência mais utilizada por eles. Tá? Caso não haja esse grupo, procura na internet, no Google, e lá você vai encontrar certamente a maioria das frequências utilizadas, né, em todo o país. Existe um site, o 4x4 Brasil, lá tem um setor de radiocomunicação, lá você encontra, né, todas as frequências utilizadas no país, pelos off-roaders, pelo pessoal do Com, off-road. com certeza. Uma pergunta que não quer se calar. O que é uma repetidora? Pronto, uma repetidora é uma estação que faz a conexão entre dois rádios.
Vamos supor que você esteja em Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador. Com seu rádio, por mais potência que você tenha, você não vai conseguir chegar em Mangue Seco lá no finzinho, né, da Bahia, já em Sergipe. Você não vai conseguir acessar um rádio que está em Mangue Seco com um que está em Lauro de Freitas. Mas, se houver uma estação repetidora em Itacimirim, por exemplo, né, está no meio do caminho. Então, a pessoa de Lauro de Freitas acessa essa estação e essa estação acessa quem estiver lá e faz a ligação entre esses dois veículos. Lembrando que a estação repetidora ela só pode ser legalizada por radioamadores de classe A, tá? E no momento que ela é legalizada e colocada no ar, ela se torna pública. Ou seja, qualquer pessoa que tenha uma licença pode utilizar, seja ela do off-road ou apenas um rádio amador, mas vai poder acessar. Logicamente, respeitando toda aquela regra de convivência. Tá? Com certeza, primo. Clube do Tracker fala, chegando por cá. Depois que começa a usar o rádio, é difícil ficar sem, com certeza. Paulo Sem Wilson de dúvida. Araújo, parabéns, Detona e primo. Nosso Tuxinho, parabéns pela iniciativa. E pergunta: você fará uma live com o Comichão? Positivo. Na próxima quinta-feira, o Comichão estará conosco na nossa Quinta dos Convidados. E Tomate, perguntando por cá. Se eu tiver no comboio pequeno, assim, o número de 4 viaturas, todo mundo junto, eu devo diminuir a potência do rádio para melhorar a comunicação? Olha, você deve diminuir a potência do rádio sempre, né? Você não precisa de tanta potência para se comunicar, tá? Se um rádio portátil com 5 watts de potência chega a uns 2 quilômetros, tá? Você com um rádio no carro de 40 watts, você vai chegar a uns 30, 40 quilômetros. Então, você não precisa de tanta potência. A potência mínima do seu rádio no veículo, ele vai lhe trazer um benefício como a durabilidade do equipamento, o fato de você não estar usando muito a bateria do veículo, porque ele vai puxar energia da bateria. Essa Isso. energia ela vai gerar um sinal e vai gerar um aquecimento também. Tá? Então você vai estar preservando o seu equipamento quando você utiliza com menos potência. Com certeza, primo, excelente. Vamos entrar um pouco no tema de Anatel, ok? Muitas Vamos pessoas lá. utilizam rádio amador sem licença. Isso está certo? Mas uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para as pessoas, né, isso está na Lei Geral de Telecomunicações, é que o uso de radiofrequência sem autorização é crime. Tá? Esse crime tem uma penação. Tá? Ou seja, a pessoa pode ser presa. Tá lá na lei. Tá? Pode haver uma multa. Essa multa, até a última vez que eu pesquisei, estava em até R$ 10.000. Tá? Pesado. E isso, quem for pego vai responder um processo criminal e um processo administrativo, tá? O processo criminal para lhe dar uma pena e o administrativo para lhe dar uma multa, né? E isso vai acabar lhe causando uma dor de cabeça desnecessária, visto que para você legalizar é muito fácil, né? No caso do rádio amador, você precisa fazer duas provazinhas, faz no mesmo dia, né? Uma prova de legislação, são 20 questões, e a outra de técnica e ética operacional, que também são 20 questões, e o valor que você paga, né? Quando você passa nessas provas, o valor que você paga é irrisório, né? Você É paga simbólico. R$ 8, R$ 8 e pouco para É o um, é, é COE, um que é o certificado de simbólico. operador de rádio amador, e para a estação, né, que é o rádio, uma estação móvel que lhe dá o direito de utilizar um rádio no carro ou um portátil, tá? Você paga duas taxas de R$ 20, que é o PPDU e o PP10, e uma taxa de R$ 26,83, que é o TFI, que é a taxa de fiscalização de instalação. E a partir daí você vai pagar uma vez por ano duas taxinhas que somadas chegam a R$ 10 e uns quebradinhos. É muito pouco,
né, para o tamanho da dor de cabeça que você vai ter se for pego numa estrada, por exemplo, pela polícia rodoviária, né? Então, não compensa essa dor de cabeça pelo trabalho que você vai ter para se legalizar. Lineu e Tuco, nós temos licença e certificado e agradeço o incentivo do CT, que é o Clube do Tracker, e Primo. Ele também fez esse mesmo processo no Bahia Expedition, no Impérios de Alma, fez esse processo em clubes também fora daqui de No Salvador. TDB, Realmente, Alagoinhas, Vitória da Conquista. Tem foi bom bastante lugar demais, aí foi um que a gente trabalho apareceu. maravilhoso. Marcos Lobo, fazendo uma pergunta. Alguma dica de configuração do aparelho do radioamador para melhorar a modulação? Marcos Lobo, Fortaleza, Ceará, meu grande amigo. Você Olha, chegou a entender a Marcos, pergunta? sim, entendi. Não há necessidade de fazer nenhum ajuste no rádio, desde que ele esteja dentro da frequência correta que você vai utilizar, tá? E desde que a sua antena esteja bem calibrada, né? E ela esteja com o ROI, né? Que o Comichão vai poder explicar depois com calma, né? Dentro dos parâmetros, que é o mais próximo possível de um. Isso aí é uma parte técnica que eu não vou entrar a fundo nisso, né? Se o ROI estiver certinho e o rádio estiver bem instaladinho na frequência correta, você vai falar bem, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. Ok, Pri, minhas perguntas não deixam de chegar, viu? Assunto quando é bom, interessa a todo mundo. Precoce chegando por cá. É possível, realizando modificações na estrutura física, aumentar o alcance de um HT como de um rádio fixo? Olha, se você alterar a estrutura física do rádio, você está incorrendo num problema, né? Você está mexendo na homologação desse rádio. Ele foi. O que significa homologação? A homologação o rádio passou por um teste que certificou ele como apto para ser usado na rede, tá? Se você fizer uma alteração técnica nesse rádio, você já quebrou isso. Então, pode ser que ele já não esteja mais com essa aptidão para ser utilizado na rede. Então, eu não recomendo que se mexa na parte física do equipamento. O equipamento ele vem de fábrica já pronto para falar. Se você quer aumentar seu alcance, instale um radinho no seu carro e seja feliz. Com certeza. Alagoinha Jeep Clube participando, sejam bem-vindos. Clube do Tracker, fale um pouco da prova, como marcar, onde e valores. Vamos lá. Para você marcar a prova, basta entrar em contato com a Anatel ou então entrar no SEC. Hoje, isso aí mudou um pouquinho desde a época que eu estava à frente para cá, mudou um pouco, né? No momento, todas as provas estão suspensas por conta dessa pandemia, tá? Então, nós vamos ter que aguardar quando vai voltar a ter provas presenciais. Isso está sendo estudado junto à direção da Anatel, tá? Para você marcar isso aí, você tem que se cadastrar no sistema SEC, tá? Se você entrar no site da Anatel, você vai encontrar todas essas informações por lá. Você se cadastrando no sistema SEC, nesse próprio sistema, você tem como se inscrever para essas provas. Eles abrem. Hoje, se não me engano, até um tempo atrás, estavam todas as quintas-feiras, eles abriam lá turmas para se fazer prova. Tá? O custo disso, você não vai pagar nada para fazer prova. Não, não paga nem um centavo. Você marca a prova, agenda, vai e faz sua prova. No momento que você é aprovado, né? Aí sim você vai ter o custo. O primeiro custo, R$ 8,85 do certificado. E caso você vá legalizar uma estação, essa estação é a estação que vai lhe dar o seu prefixo, tá? Aí você vai pagar aquelas três taxas, duas de R$ 20 e uma de R$ 26,83, caso seja estação móvel. Se for uma estação fixa que você vai instalar na sua residência, essa taxa vai para R$ 31 e uns quebradinhos. Você pode também ter uma fixa e uma móvel.
A classe inicial, a classe de entrada, é a classe C. Para nós jipeiros, essa classe já é suficiente para que a gente possa utilizar tranquilamente e tudo mais, né? Para essa classe C são duas provas. A prova de técnica e ética operacional, que são 20 questões, e a outra prova, que é legislação, que também são 20 questões. E você vai estudar aonde isso? No site da Anatel existe um link com apostilas para essas provas. Essas apostilas são perguntas e respostas, e acredite, são as perguntas e as respostas que vão cair na prova. As questões são tiradas dessas apostilas. Então, melhor do que isso, só pescar de bomba, né? Vamos lá por cá. Paulo Z, seja bem-vindo, está conosco. Nosso irmão Barroca, lá direto de Portugal. Que bom, irmão, que está aqui com a gente. Maravilha, Tá? Barroca, um grande abraço. Paulo Zé, Lagoinha, Jeep Clube. E bomba na área, bom demais, sejam bem-vindos. Uma pergunta de Tuxo. Sempre tem que falar indicativo antes de estar modulando? Olha, essa é uma norma de radiocomunicação. No caso do rádio amador, sim, de qualquer radiocomunicação, você tem que falar seu indicativo no início e no final da transmissão. Só que quando a gente está na trilha e tudo mais, isso aí já deixou de ser uma coisa respeitada. Deveria, né? Mas no caso do radioamadorismo em off-road, o pessoal descumpre. E a gente não vai pegar no pé de ninguém por causa disso, né? Mas Com deveria se identificar com o indicativo. Com certeza. Panda perguntando por cá como fazer para marcar essa prova, já foi explicado, tá? Tem que entrar no site, por enquanto está suspenso, mas vai haver uma abertura novamente. Ok? Cave Freire perguntando por cá, falando na verdade, explicando, vi hoje na Anatel que nossa primeira turma do CT fez a prova no dia 5/5 de 2016. Bom demais, viu? Contramão na área, seja bem-vindo, Contramão. Ivan, perguntando aqui, já foi respondido, né? Posso utilizar um HT em uma antena de veículo para ter o maior alcance? Sim, pode sim. Vamos lá. Primo, existe algum rádio que não necessita de licença? Olha, para o uso entre os off-roads, não. Tá? Nós utilizamos o rádio VHF e o rádio amadorismo. Agora, existem rádios que podem ser utilizados sem a licença, que são aqueles talkabout da Motorola, por exemplo. São rádios de baixa potência, tá? Que tem muito pequeno alcance. Tá? Hoje, existe o rádio do cidadão, o antigo PX. Tá? Ele foi liberado de licença. Antigamente você tinha que pagar, ter a carteirinha. Hoje você consegue isso gratuitamente, tá? Mas precisa sim registrar que vai utilizar um rádio. Ok. Mais uma pergunta que chega a ser problemática em todos os grupos. Como emitir o boleto para pagamento sem o Fistel, primo? Bom, sem o Fistel, você vai ter que entrar em contato com o primo. Isso aqui é uma pergunta do nosso amigo Paulo Wilson. O que acontece? O boleto anterior que você pagou no ano passado, ele tem o seu Fistel. Tá? Quando você recebeu a sua licença, você recebeu um ofíciozinho e lá está o seu Fistel. Então, você consegue emitir sozinho o seu boleto sem que precise a minha intervenção, a minha ou de qualquer colega da Anatel. Tá? Você consegue. Agora, se você não tivesse Fistel, aí já fica mais complicado. Se você perdeu, aí tem que entrar em contato com a gente. Com certeza. Primo, repete para a gente, para facilitar, quais são os assuntos que caem nas provas e qual é o investimento? Vamos lá, os assuntos. Legislação de telecomunicações, tá? É um dos assuntos para a classe C. O segundo assunto, técnica e ética operacional,
tá? Se você for fazer para a classe B, que é uma classe mais avançada, você também vai ter que fazer uma prova de radioeletricidade com peso 5, tá? E a prova de código Morse, transmissão e recepção em código Morse. Após um ano na classe B, você pode fazer mais uma prova de radioeletricidade com peso 7 para atingir a classe A, que é a classe maior. Essa classe A ela vai lhe dar, por exemplo, a possibilidade de utilizar equipamentos com até 1 kW de potência. Nós da classe C temos como potência máxima 100 watts, 100 watts de potência. Excelente. Uma pergunta de contramão, tá? Em relação à parte da fiscalização. É interessante que você ande dentro do carro, dentro das nossas viaturas, com o boleto de pagamento anual da Anatel quitado? Olha, antigamente era necessário, era uma exigência que se andasse com esses boletos de pagamento, tá? Hoje não mais, não é mais necessário, tá? Se um fiscal da Anatel chegar até você, ele tem como pesquisar isso online para saber se você está em dia ou não, tá? E no caso, uma polícia rodoviária que pode te parar, ela vai exigir de você somente a sua licença e o seu COE, para que você prove que você tem uma licença da Anatel para utilizar aquele rádio, né? Não cabe à polícia rodoviária emitir um juízo de valor se você está quite ou não com a Anatel. Isso aí não é um problema deles, né? Eles só querem saber se você está licenciado ou não. Então a licença já é suficiente para você ter no seu veículo. Com certeza. Agora vamos só explicar ao pessoal. Licença é aquele papel maior que a gente consegue imprimir, que chega para o nosso e-mail, e o COE seria aquela carteirinha que até demonstra qual é a nossa classificação, qual é a nossa classe, não é? Exatamente. O COE, ele tem prazo de validade indeterminado, ou seja, ele vale para o resto da vida, né? Ali demonstra que você é um radioamador certificado e qual a sua classe, se é C, se é B ou se é A, né? A licença da estação, não. Ela tem um prazo de validade, né? Geralmente são 20 anos. Você tira sua licença, ela tem validade de 20 anos. Após esses 20 anos, você faz uma revalidação. Você paga um novo PPDU, um novo PP10 e ela fica válida por mais um tempo, mais uns 20 anos aí. Com certeza. Black Mood na área, nosso amigo Nagata. Nagata, já vou te ligar para te combinar também a sua participação nas lives, hein? A gente tá junto sempre. OB na área, um dos nossos diretores também da Bahia Expedition. Primeiramente falando que nós temos os últimos 5 minutos da nossa live, então vamos tentar adiantar um pouquinho por cá, ok? Como eu disse, passa muito rápido. Não. Quando o assunto é bom e interessante, o tempo passa voando. Dutti Costa perguntando por cá. E o rádio em si, precisa ser homologado pela Anatel? Olha, precisa, tá? Como eu tinha falado antes, a homologação ela garante que o seu equipamento seja um equipamento adequado para o uso na rede, para uma comunicação, tá? Que se for um HT, por exemplo, que ele vai transmitir sem lhe causar problemas, que aquela bateria dele não vai explodir, ou coisa parecida. Todo equipamento de telecomunicações precisa da homologação. O que ocorre é que essa homologação ficou mais fácil. Antigamente você pagava uma taxa, se eu não me engano, de R$ 200 para homologar um equipamento pessoal. Hoje essa taxa não existe mais. Então se tornou muito fácil. Basta entrar no site da Anatel, que lá tem todas as informações para que você possa homologar o seu equipamento, caso ele não tenha uma homologação. Excelente, primo. Hoje, com essa onda de importação, você aconselha a pessoa a comprar um rádio fixo da China ou dos Estados Unidos? Olha, se esse rádio for adequado à nossa realidade, sim. Agora, o que acontece? Existem alguns rádios que ele tem algumas frequências que não são utilizadas por nós aqui no Brasil. Então, esse rádio não vai atender adequadamente a nós.
né? Então não adianta você comprar um rádio desses. Agora, se for um rádio, geralmente os rádios que a gente utiliza são importados, né? Então, se for um rádio desses, desse mesmo modelo, dessa mesma marca, que usualmente a gente utiliza, sim, vale a pena. Vale a pena trazer Excelente. Ó, Olga esse Moia na equipamento. área, ó. Um beijo, te amo. Marcos Lobo perguntando por cá. É possível resgatar um indicativo cancelado? Se esse indicativo foi cancelado há muito tempo, não. Não, geralmente, quando esse indicativo fica inativo por uns 5 anos, ele é cancelado. Se você perdeu esse indicativo, você só vai conseguir recuperar se ele não estiver sendo utilizado por alguma outra pessoa. Isso pode acontecer. Ok, Você deixou de pagar por 5 anos seguidos, aí entraram com um processo lá, extinguiram a sua estação, e aí você perdeu esse indicativo, né? Se uma outra pessoa fez a prova e encontrou esse indicativo disponível e utilizou, aí você perdeu. com certeza. Primo, estamos finalizando nossa live, tá? Últimas duas perguntas. Ramalho perguntando: tem previsão de pagamento da licença em toda a rede bancária? Ela já está liberada para se pagar em qualquer banco, inclusive utilizando aplicativos dos bancos, né, do seu celular, no seu home bank, você pode pagar tranquilamente usando qualquer um desses aplicativos. Frozen na área, show de bola. Fazendo aqui a pergunta de Nagata. No caso de falecimento de um Papa Yankee, qual o procedimento a seguir? E não ir à dívida ativa devido ao débito de cobrança? Bom, cortou o finalzinho da sua pergunta, mas eu entendi. Olha só, no caso de falecimento, o familiar deve comparecer à Anatel ou enviar uma correspondência solicitando a baixa, né, e enviando a certidão de óbito. Se houver essa, essa dívida ativa, né, se for encaminhada a dívida ativa por um esquecimento desse procedimento, não tem problema. A pessoa vai até lá, leva a certidão de óbito, que isso aí tudo vai ser cancelado. Ok, mais uma pergunta, primo, a gente já está finalizando. Primo, é possível a inclusão de uma estação fixa na licença? Sim, é possível. É possível. Você pode ter estação fixa e móvel, sem problemas. Alguns dos nossos colegas do off-road possuem estações fixas. Com certeza. Primo, estamos chegando ao final da nossa live, as perguntas não param de chegar. Ó, chegando mais um Rapaz, aqui. Ó, tem já muita estamos coisa para finalizando. falar, muita coisa mesmo. É muita coisa bacana, é a necessidade nosso do dia a dia, dentro do off-road. Então, a gente tem essas dúvidas, mas é importante que a gente está aqui para demonstrar de forma clara e sincera as suas respostas. Rapunzel perguntando aqui: como sabemos se o rádio está homologado? Existe um site da Anatel, né, uma página da Anatel que mostra quais são os equipamentos homologados, né? Geralmente, quando você importa esse rádio, quando você compra de um importador local aqui do Brasil, ele vem com um selo da Anatel, né, que foi requerido por esse importador. Quando você compra no Mercado Livre ou importa diretamente, ele não vem com essa homologação. Aí é necessário, mesmo que seja um rádio que foi homologado por um importador, é necessário que você faça a homologação. Tá? Essa homologação é facilmente feita e não tem custo. Ok. Aqui chegando a última pergunta por cá, Papo de Jipeiro, nosso Samuel Daúde. Vale a pena comprar um rádio digital? E qual é a faixa de frequência dele? Olha, o rádio digital ele não é utilizado por nós jipeiros, né? Eu acredito que futuramente o rádio digital vai ser o que todo mundo vai usar, porque ele necessita de menos potência, a banda que ele utiliza é menor, né? Vai ser muito legal todo mundo utilizando o digital. Que isso já aconteceu com as nossas emissoras de TV, por exemplo.
né? Nós temos um sinal digital que é um sinal muito melhor e utiliza muito menos potência. Mas para nós de peros ainda não é o caso. Com certeza. Primo, lembre para a gente quais são os endereços eletrônicos da Anatel. Vamos lá, www.anatel.gov.br. Tá? Esse é o site da Anatel. E aí lá você encontra, você dando uma navegada, você encontra a parte de rádio amador em setor regulado. Tá? Dentro desse setor regulado e dessa parte do rádio amador, você também encontra o sistema SEC, que é o sistema onde você faz o seu cadastro para poder ter acesso ao sistema e para poder fazer sua prova também, para poder se inscrever. Uma coisa que eu Ok. gostaria de lembrar, uma coisa que eu gostaria de lembrar a todos, né, o pessoal que ainda não pagou a taxa de 2020, essa taxa venceu no dia 31 de março, mas com a pandemia, a Anatel prorrogou esse prazo para 31 de agosto. Então, se você entrar lá no sistema dos boletos, você vai conseguir imprimir sua taxa sem pagar juros, sem pagar absolutamente nenhum tipo de correção, tá? Esse vencimento será até 31 de agosto. Excelente, primo. Suas considerações finais, primo, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a você, Detona, pelo convite, a TechChamp Produções, ao canal Off-Road News. Pessoal, se inscrevam no YouTube, que no YouTube a gente vai poder ter uma live com a melhor qualidade, com certeza. Inclusive direto do estúdio do Detona. Tá? Agradeço a todos aí pela paciência, tá? E espero que em breve a gente tenha uma nova oportunidade para poder falar mais coisas, para poder complementar o que não foi dito hoje, porque o assunto é muito extenso. Mas é isso aí. Saudade dessa galera do off-road, a gente tá em casa, né? Tá distanciado socialmente por conta dessa pandemia, mas estamos aí, morrendo de saudade daquele churrasco, viu, Detona? Com certeza, muita saudade. Aquelas pessoas que têm perguntas ainda que não puderam ser respondidas, envie para especialista@offroadnews.com.br. Eu vou estar endereçando para Primo e retornaremos o mais breve possível. Tá? Lembrando a todos que na semana que vem a gente vai ter a live na lata falando sobre Suzuki Vitara Z-Tracker GM 4x4 e na quinta-feira teremos a nossa Quinta dos Convidados. Então, convidamos a todos para estar conosco na próxima semana. Então, muito obrigado e tamo junto. Off-Road News na veia. Um abraço.